Está nos ouvindo? Pastor Estou Arilton, ouvindo sim, professor Jonas. Vocês também me ouvem bem? estamos ouvindo bem. Pastor, muito obrigado por dar esse pontapé inicial do nosso estudo. E eu fiquei pensando quem convidar. E não veio outro nome em nossa mente, que não ser o pastor Arilton. E fechou a combinação que ele estava na Igreja Central nesse sábado, esteve conosco. Então, pastor, muito obrigado. A gente sabe que o senhor tem uma vida corrida, cheia de atividades, mas muito obrigado por estar conosco aqui nessa noite para iniciarmos esse estudo tão especial e tão propício como é o estudo do Apocalipse. Seja bem-vindo e os momentos são seus. Ok, professor, obrigado. Boa noite a todos os amigos. Que bom estarmos juntos para darmos início a uma série muito especial de estudo do livro do Apocalipse. O Apocalipse é, sem dúvida, um dos livros mais especiais da Bíblia. Na realidade, no Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Por isso que ele é tão especial. E hoje, ao darmos o pontapé inicial, nós vamos fazer uma introdução a esse livro, falando a respeito de como ele chegou até nós, da sua autoria, das circunstâncias em que ele foi escrito, um pouquinho da sua simbologia, para que nós entendamos um pouquinho de que livro é este que vamos estudar. Eu vou falar pouco tempo, quem sabe uns 15, 20 minutos, e a gente pode, professor, abrir um espaço também no chat aí, para perguntas e respostas sobre o tema de hoje, sobre aquilo que eu falar ou aquilo que você tiver dúvidas mais em linhas gerais. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou colocar aqui em exibição. Todos estão vendo aí já, né? Os Cavaleiros do Apocalipse, né? Então, vamos lá. Até porque está no último slide. Deixa eu botar no primeiro agora. Bom, o tema de hoje, contagem regressiva para o futuro. Por quê? Porque o livro do Apocalipse é o livro que nos mostra o futuro. Em Amós, capítulo 3, verso 7, Deus disse assim para seu povo: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Tudo que Deus fez na história, ele sempre avisou o seu povo através dos profetas. Por exemplo, você sabe que o povo de Israel foi escravo no Egito por 400 anos. Mas eles não foram surpreendidos com esse cativeiro. Lá em Gênesis 15, Deus havia dito para Abraão que a descendência dele estaria escrava por 400 anos. Depois disso, Deus os libertaria e os levaria de volta para a Palestina. O mesmo aconteceu com as tribos de Judá e Benjamim, as duas tribos que sobraram de toda a guerra da Assíria. E você vai se lembrar que essas tribos passaram 70 anos cativas em Babilônia. De igual forma, Deus, por boca de Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12, disse que o povo de Israel seria levado em cativeiro pelos babilônicos e que a terra ficaria deserta e que eles serviriam as nações ao rei da Babilônia por 70 anos. Isso de fato aconteceu. Então, tudo que Deus vai fazer na história, ele primeiro avisa ao seu povo através da voz profética. O mesmo acontece com o livro do Apocalipse. Então, o Apocalipse revela o que vai acontecer daqui para frente. É ele que nos mostra o que vai acontecer. Então, se nós quisermos descobrir o futuro, temos que olhar, então, para o Apocalipse. Por isso, contagem regressiva para o futuro. Quando falamos da palavra Apocalipse, muitas pessoas pensam em guerras, misérias, fome, sofrimento. Bom, o Apocalipse tem boas notícias. Na realidade, a palavra Apocalipse já quer dizer revelações. E Deus está revelando nesse livro o plano que ele tem para o ser humano. Olha o que diz no primeiro versículo e no primeiro capítulo do livro. Revelação de Jesus Cristo, daí a palavra Apocalipse, que é uma palavra grega e que significa revelação. Então, Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Está vendo que eu acabei de explicar? O Apocalipse é o livro que revela o futuro. No versículo 19, está escrito uma ordem dada a João, falando do objetivo do livro. E então a ordem foi: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois desta. Ou seja, as coisas que viste, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer depois destas, futuro. Então, o Apocalipse lida com passado, presente e futuro. Nós vamos perceber isso ao longo do estudo. Agora, como o Apocalipse chegou até nós? No versículo 1 e 2 nos diz que é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos o que em breve deve acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a João. Então, nós temos uma cadeia. O Apocalipse nasceu no coração de Deus, este passou a revelação para Jesus, que entregou para um anjo, que entregou para João, e João, então, escreveu para as igrejas, aonde estavam os servos de Deus. O Apocalipse originalmente foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor, que nós iremos estudar no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas então ele originalmente foi escrito para essas 7 igrejas. Então essas são as fases pelas quais o livro passou. E João, Apocalipse 1, verso 4, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, que eram as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí estão o nome delas no capítulo 1, verso 11. Quando o Apocalipse foi escrito? Foi no domínio do Império Romano. Você vai se lembrar que Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu sob a jurisdição do Império Romano. O Império Romano dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Você vai se lembrar que foi durante o final do primeiro século que João escreveu esse livro. E aonde ele escreveu? Ele escreveu numa ilha, porque ele foi mandado para lá, preso, por ordem desse imperador romano, Domiciano, que reinou, que governou em Roma de 81 até 96. Veja, primeiro diz a história, e a tradição atribui também, que João foi lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas nada aconteceu com ele. E já que eles não conseguiam matar esse idoso apóstolo, eles o mandaram, então, como prisioneiro para a ilha de Patmos, que fica no mar Egeu. Esta ilha, no final do primeiro século, era uma ilha-prisão do Império Romano. E para lá João foi desterrado. João se sentiu abandonado, quem sabe, nesta ilha como um prisioneiro. Agora, quem sabe, ele já estava idoso, mas foi lá que ele teve uma revelação extraordinária de Jesus. Ele viu o Cristo ressurreto. E isso está no capítulo 1. E ele declara assim, no capítulo 1, versos 10 a 16. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Na realidade, depois de 65 anos, mais ou menos, João, discípulo amado, se encontra com Jesus mais uma vez. João o havia visto sendo crucificado e depois o viu ressuscitado. Agora haviam passado mais de 6 décadas desde a ascensão de Cristo. E então João
tem uma visão do Cristo glorificado. E cada um desses detalhes que ele apresenta a respeito de Jesus aparecerão também nas 7 cartas que depois serão escritas. 11 características são apresentadas de Cristo nesse texto. Anda entre os candeeiros. Nós vamos descobrir no Apocalipse que candeeiro é um símbolo das igrejas. Isso está em Apocalipse 1:20. Depois você confere. Quer dizer que ele é aquele que caminha entre a sua igreja. Em toda a história da igreja cristã, a presença de Jesus sempre foi sentida. Esse ser visto foi semelhante a filho do homem. Esse era um título que Jesus usava para si no Novo Testamento. Possuía vestes talares, uma cinta de ouro, cabelos brancos como a lã e como a neve, olhos como chamas de fogo, pés semelhante ao bronze polido, voz como de muitas águas. Tinha também 7 estrelas na mão. Estrela, em profecia, significa anjos, ou seja, anjos ou mensageiros. Deus tem os seus mensageiros em suas mãos. A palavra que sai de sua boca e o seu rosto brilhava como o sol. Bom, eu já falei para vocês sobre 2 simbolismos. Os candeeiros representam as igrejas, as estrelas representam anjos, mensageiros, e a pergunta que brota logo é: por que o Apocalipse foi escrito em símbolo? Não podia ele ter sido escrito de uma forma mais direta? Talvez em Lucas 8:10 encontremos a resposta. Quando Jesus disse assim para os discípulos: a vós é dado conhecer o reino dos céus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. O que significa essa expressão para que vendo não vejam e ouvindo não entendam? O que Jesus queria ensinar, não só com as parábolas, mas também com os livros simbólicos, apocalípticos da Bíblia, como Daniel e Apocalipse, é que existem verdades na palavra de Deus que só serão alcançadas se nós mergulharmos profundamente, se nós cavarmos no fundo. Ao leitor superficial, muitas verdades da Bíblia não serão reveladas. É por isso que é um desafio para nós estudarmos o Apocalipse e mergulharmos cada vez mais nas suas revelações. Paulo também diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque parecem loucura, não podem entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. E é claro, nós temos que entender que Deus revelou em sua palavra o grande conflito entre o bem e o mal. Precisamos entender que, além do material, do físico, do dia a dia, há um mundo sobrenatural, há seres celestiais, há demônios, há uma batalha sendo travada no nosso planeta e nós estamos no meio dessa batalha. O que nós estamos acompanhando na guerra entre Rússia e a Ucrânia, agora nesta guerra do Hamas contra Israel, é simplesmente consequência desta batalha entre o bem e o mal que está acontecendo. E muitas pessoas que se deixam levar pelas forças do mal acabam caminhando por essas direções tortuosas que levam à morte, que levam à mortandade de crianças, a atitudes tão baixas que a gente fica pensando como que o ser humano foi capaz de fazer tais coisas. São simplesmente respingos do que acontece nesse grande conflito que envolve o bem e o mal. E o Apocalipse oferece, então, uma chave para entendermos o momento em que estamos vivendo através dos símbolos. Eu já mencionei para vocês, o candeeiro significa igreja, Apocalipse 1:20, estrela significa anjo, mensageiro. Aqui tem também o Filho do Homem, é uma expressão usada para Jesus 88 vezes no Novo Testamento, e a espada de 2 gumes que sai da boca de Cristo, de acordo com Hebreus 4:12, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Assim, se nós sabemos decifrar esse código profético, nós vamos entender perfeitamente o livro do Apocalipse. E é esta a proposta desse seminário: investigar esse código profético, entender todos os simbolismos de Apocalipse, e nós iremos entender
que esse livro, ele revela na sua essência Jesus Cristo. A revelação maior que o Apocalipse nos faz é da pessoa de Jesus. Na realidade, Cristo é o centro do livro do Apocalipse. Do primeiro ao último capítulo, ele é o personagem central. Querem ver uma coisa? No capítulo 1, Jesus é aquele que caminha entre os 7 castiçais de ouro, ou seja, entre os 7 candelabros. Ele caminha no meio da sua igreja. Nos capítulos 2 e 3, você vai ter o quê? Você vai ter Jesus dirigindo 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Ali, ele é aquele que se apresenta para as 7 igrejas como seu libertador. No capítulo 4, Jesus é aquele que tem acesso ao trono do Pai e é adorado porque ele criou todas as coisas. Já no capítulo 5, ele é adorado porque ele morreu, e com o sangue dele, ele comprou os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. No capítulo 6, Jesus é aquele que abre 7 selos, e cada selo que ele abre demonstra um pouco da história, de como ele está conduzindo a história da humanidade. No capítulo 7, Jesus conduz os 144.000 através da grande tribulação. Nos capítulos 8 e 9, ele toca 7 trombetas. Estas trombetas são juízos antecipados da ação divina no tempo do fim. No capítulo 10, Jesus é aquele que conduz o seu povo através de um grande desapontamento. No capítulo 11, Jesus ressuscita as 2 testemunhas de luto, o Antigo e o Novo Testamento. No capítulo 12, ele conduz a sua igreja por 12 séculos no deserto. No capítulo 13, ele vence a besta que sai da terra e a besta que sai do mar. No capítulo 14, Jesus evangeliza o mundo com 3 mensagens angélicas. No capítulo 15, ele conclui sua obra no santuário como sumo sacerdote. No capítulo 16, ele derrama 7 pragas sobre os impenitentes. No capítulo 17, ele vence a besta escarlate, melhor, a meretriz montada numa besta escarlate. No capítulo 18, ele derrota a Babilônia e tira os seus filhos da Babilônia. No capítulo 19, ele volta montado num cavalo branco. No 20, ele prende Satanás. E no 21, ele nos devolve o novo céu e no 22, a nova terra. Este é o Apocalipse. É Cristo atuando do primeiro ao último capítulo, dirigindo a história do seu povo. E sabe qual é a melhor notícia? Como disse uma vez Billy Graham, tudo vai terminar bem. Eu li a última página da Bíblia. E é isso que vai acontecer depois que você participar dessa maravilhosa viagem. Tudo vai terminar bem, porque é assim que nos revela o livro do Apocalipse, a última página da Bíblia. Então, aproveite, meu amigo, cada momento desta série para compreender o momento em que estamos vivendo e as revelações surpreendentes que esse livro tem para todos nós. Eu queria não ser tão extenso no meu comentário para dar aqui alguns minutinhos para alguma pergunta que por acaso tenha surgido. E aí, professor Jonas, você pode moderar nesse momento, se você desejar, e se houver alguma pergunta dentro do que eu falei, ou perguntas gerais sobre o Apocalipse, porque vamos entrar depois em cada tema, a gente teria mais um tempinho ainda para respondê-las. Ok, pastor, obrigado por essa introdução. Lembrando que ali no chat eu coloquei agora para você entrar no nosso grupo de estudos. Eu criei um grupo no WhatsApp, aonde você pode entrar no grupo e ali nós vamos mandando informações, vou mandar o guia de estudos, vou mandando aula após aula ali para a gente ir interagindo e conversando. Agora, se você tem alguma pergunta que você queira fazer, vai lá no chat, escreve rapidinho lá para a gente e a gente aproveitar esse momento para tirar a dúvida com o pastor Arilton. Então, quem vai ser o primeiro a escrever lá no chat a sua dúvida, é só chegar lá e escrever a sua pergunta, ou se seu som estiver direitinho aí, você pode abrir seu microfone também e faz a sua pergunta para o pastor Arilton neste momento.
Alguém? Vamos lá. O pessoal está muito envergonhado agora, nesse momento. Geralmente, quando a gente começa um estudo, fica todo mundo meio tímido, né? E daí depois, no decorrer, o pessoal vai ficando, vai perdendo a vergonha. Pastor, mas enquanto o pessoal pensa ali, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Tem a ver com a questão do Apocalipse, com a volta de Jesus. E eu estive conversando com algumas pessoas que a gente entra em contato com bastante denominação, várias pessoas ali na escola, é um público bem legal, e eles estão muito preocupados com a guerra, principalmente com a guerra entre Israel e o Hamas, e que esse é o fim do mundo. O senhor pode fazer uma breve introdução para nós para ver se esse é o fim do mundo mesmo? É esse o sinal da volta de Jesus? É isso que o Apocalipse diz? É isso que as profecias dizem? É uma guerra entre Israel e os palestinos, o Hamas? Ali, quando teve a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, também surgiu esse burburinho, e agora surgiu uma nova guerra e Jesus ainda não voltou. Consegue fazer uma introdução para nós sobre esse assunto? Só, quem sabe, seja a dúvida de muitos e não escreveu ali ainda. Claro, professor. Veja, tem muitas pessoas, eu vi alguns vídeos na internet, tem algumas pessoas recorrendo à Bíblia para tentar encontrar alguma previsão profética do que está acontecendo nesse momento. Eu quero dizer para você que existe uma profecia muito específica a respeito da nação de Israel, e ela aparece em Daniel capítulo 9. Deus escolheu a Israel, não por ser o maior povo, até porque era um dos menores, mas ele amou a Israel e ele fez um pacto com essa nação. Desde Abraão, né, que é o ancestral da nação, e lá em Gênesis 12, versos 1 a 3, é quando então Deus faz um pacto com Abraão e disse que através da família dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão gerou Isaac, que gerou a Jacó, que gerou a 12 filhos, daí vieram as 12 tribos de Israel. O plano de Deus era que esse povo a quem Deus escolheu, a nação de Israel, pudesse então ser os depositários dos oráculos sagrados. Então Deus confiou a lei ao povo de Israel. Você vai se lembrar que para isso foi construído um santuário, a lei foi colocada dentro da arca. Então Deus intencionava uma teocracia, ou seja, Deus governa, mas o povo, infelizmente, quis copiar as nações vizinhas, pediu por uma monarquia, foi eleito Saul, depois Davi, depois Salomão, depois veio a divisão do reino em 10 tribos em Samaria, 2 tribos em Judá. Esse povo do norte foi destruído, as 2 tribos que sobraram foram para cativeiro, depois eles voltaram, agora chamados de judeus, né? Por causa da tribo de Judá, que era uma das tribos remanescentes, e é esse povo que vai receber uma profecia de tempo lá em Daniel 9. Deus deu para eles 490 anos de oportunidade para que eles se arrependessem. Lá no ano 34, quando eles apedrejaram Estevão, em Atos capítulo 7, nós temos exatamente o final desse período de graça estendido à nação judaica. E nós entendemos pelo estudo da Bíblia que a partir desse momento não seria mais Israel depositário do evangelho, mas que ele seria agora estendido a todos os povos. E para isso Deus chamou Paulo, que se tornou o apóstolo dos gentios. E lá em Colossenses 1:23, Paulo vai afirmar que nos dias dele, o evangelho atingiu a toda criatura debaixo do céu, do qual Paulo se tornou ministro. E você vai se lembrar que Paulo morreu no ano 67. Ou seja, Israel foi o povo de Deus no Antigo Testamento. Agora eles não aceitaram o Messias. Como João declarou, ele veio para os que era seu e os seus não o receberam. O evangelho foi estendido a outros povos. Então, os acontecimentos que se passam hoje com a nação de Israel, não há uma profecia específica a respeito dessas coisas, mas cada evento que acontece, especialmente esses eventos bélicos, onde milhares de pessoas têm suas vidas ceifadas, apenas nos indicam que nós estamos nos aproximando do fim, porque lá em Lucas 21, versos 25 em diante,
Jesus falou a respeito de guerras, rumores de guerras, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Essas coisas todas já estão no passado. Ou seja, cada um desses eventos que está acontecendo hoje são placas na beira da estrada dizendo para mim e para você, o fim está próximo. Agora não se esqueça, Jesus também advertiu de que ele virá como um ladrão e muitos serão surpreendidos no dia da volta dele. Então eu não vejo nesta guerra nenhum acontecimento profético específico, mas eu vejo um indício daquilo que Cristo nos advertiu, de que quando essas coisas começassem a acontecer, nós deveríamos erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção estaria próxima. Obrigado, pastor. Eu acho que essa introdução e essa resposta do senhor vem bem a calhar com a pergunta com que o Diego fez para nós essa noite. Sabemos que estamos numa grande guerra entre o bem e o mal. Essa guerra atual, rumores de guerra, podem ser interpretados como sinais da volta de Cristo. Mas como sabermos o que são os sinais reais e proféticos e o que podemos fazer para interpretar da maneira correta? Quando nós olhamos esse momento que vivemos, como nós podemos ter a certeza que são os sinais? E eu acredito que Diego também está se referindo ali onde diz que virão falsos profetas, enganarão a muitos. Como a gente pode ter essa certeza que está embasado dessa preparação, que os sinais são sinais verdadeiros e proféticos da volta de Cristo? Eu vou começar respondendo a segunda pergunta dele, como fazer a interpretação de maneira correta. A gente interpreta a Bíblia de forma correta quando deixa ela dizer o que ela quer dizer. Ela pode dizer isto diretamente, literalmente, ou pode dizer isto através dos símbolos, que é o caso do Apocalipse. Então, é numa leitura bíblica você saber diferenciar aquilo que é literal e aquilo que é simbólico. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Jesus falou assim: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. O que Jesus está falando? Ele está dizendo que se uma pessoa cega tentar guiar a outra cega, os dois caem no barranco. Porque se ele não enxerga, como vai apoiar outra pessoa? Eu devo buscar nesta fala um simbolismo. O cego simboliza não sei o quê. Esse barranco pode ser interpretado como um pecado. Nada disso. É literal. Ele está dizendo que se um cego guia outro cego, os dois vão cair. Então, isto é interpretar a Bíblia como ela está sendo dita. Agora, vai, por exemplo, para Apocalipse, capítulo 17. Lá você tem uma prostituta que monta numa besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres. Quer dizer, não existe nem animal hoje com 7 cabeças, nem nunca existiu, senão nas mitologias. Agora, como que uma mulher monta numa besta dessa? Que mulher é essa? Que besta é essa? É lógico que o Apocalipse está falando de simbolismos. E a gente vai entender se você desvendar o código profético. É por isso que o Apocalipse é um código profético. Se você sabe o segredo do código, você abre qualquer interpretação. Então, respondendo à segunda pergunta. Agora, voltando para a primeira. Como saber se essas guerras são sinais da volta de Cristo? Ou como saber quais são os sinais proféticos? A gente sabe os sinais proféticos quando a gente olha para a Bíblia e vê quais são esses sinais que ali estão descritos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós chegarmos em Apocalipse, capítulo 13, nós vamos estudar a respeito de um decreto que vai ser mundial. Esse decreto vai levar todas as pessoas a adorar a besta de forma compulsiva. E quem não aceitar esta adoração será declarado réu de morte. Bom, isso não aconteceu, mas isso é um evento profético. Ele vai acontecer. Então, quando isso acontecer, nós saberemos que estamos às portas. E assim como esse exemplo que eu dei, eu poderia dar muitos outros. O que nós precisamos é conhecer aquilo que vai acontecer, para que quando aconteça,
nós creiamos. Foi isso que Jesus ensinou. Ele disse assim para os discípulos: eu declaro para vocês agora, para que quando essas coisas acontecerem, vocês creiais que eu sou Cristo. Então nós temos que saber o que está revelado. Agora, o grande desafio para nós, amigos, e você que está me ouvindo agora, é o seguinte: nós temos hoje um conhecimento muito superficial da Bíblia. Até mesmo pessoas que se propõem a ensinar, que levam títulos de líderes religiosos, quer seja pastores, sacerdotes, bispos, mas que têm um conhecimento muito superficial da Bíblia. Por quê? Porque nós não estamos lendo mais Bíblia. Então, esse estudo que está começando hoje é uma linda oportunidade que você vai ter para se aprofundar no conhecimento da Bíblia e se preparar para os eventos que diante de nós estão. E hoje nós temos uma doutrina dos YouTubers, né, pastor? Que deixam a palavra de Deus de lado e vão interpretando, vão achando, a gente deixa de estudar para ficar assistindo vídeo e opinião dos outros, que às vezes esquece de pegar no foco, que é a palavra de Deus. Pastor, mais duas perguntas. E uma vem bem com aquilo que o senhor falou sobre o literal e o simbolismo. A pergunta da Priscila diz assim: quem são os 144 mil? Vai ser o nosso céu, ele vai ser limitado? Vai ser só com 144 mil pessoas? Ou teremos mais habitantes na Nova Jerusalém, pastor? Olha, esse é um tema muito especial e vai ser dedicado aqui um capítulo, né, desse guia para esse tema. Eu não queria dar spoiler, né, agora, Bota mas eu só também não queria aquela deixar... aguinha na boca, assim, só aquela provocaçãozinha para ser o que é o Sim, 144 mil. não vou falar muito do tema, mas não queria deixar de falar alguma coisa também. Existem só 2 capítulos na Bíblia que tratam dos 144 mil. Esse é um número muito enigmático na Bíblia, mas você vai encontrá-lo apenas em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Ali estão os 144 mil descritos, e ali aparecem várias características desse grupo especial chamado de 144 mil. Mas eu vou me limitar no meu comentário hoje a só dizer uma coisa. Alguns pregam que ele é literal, outros pregam que esse número é simbólico. Vou deixar só um argumento para você. Se esse número é literal, e lá no livro de Apocalipse é ensinado que estes são salvos vivos na volta de Jesus, porque eles passarão pela grande tribulação, eu pergunto, se eles forem literais, se esse número é um número literal, então Deus está limitando sua salvação. Só isso. Se esse número é literal, Deus está limitando sua salvação a 144 mil pessoas vivas quando Jesus voltar. Então, é lógico que trata-se de um número simbólico. Mas quando chegarmos na lição mais à frente, Apocalipse 7, depois 14, nós vamos ver com detalhes esse tema extraordinário. Pastor, temos mais 3 perguntinhas para ficar dentro do nosso tema, e eu gostei da sua estratégia de dar um meio spoiler para botar, porque 2 perguntas estão bem relacionadas aos nossos próximos estudos. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos responder essas 3 perguntas, o pastor vai dar 2 meio spoiler ali para as nossas próximas lições, mas a Andressa pergunta para a gente, e é um estudo bem importante também, que é lá do livro de Daniel, e os dois se conectam bem, Daniel e Apocalipse, e a gente está pensando, depois que terminar o Apocalipse, retornar um estudo sobre Daniel também para fortalecer a base do estudo bíblico nosso. Pastor, em que momento estamos vivendo da estátua da profecia de Daniel 2? Bom, só relembrando brevemente aí, a estátua era uma estátua de metais, a cabeça era de ouro, representava a Babilônia, que dominou o mundo até o ano 537, não é isso? 605, 539. Depois vinha o peito e braços de prata, representando a Medo-Pérsia, que dominou o mundo do ano 539 até 331. Depois vinha o quadril de bronze, representando a Grécia,
que dominou o mundo de 331 a 168 a.C. Depois vieram as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, representando Roma, que dominou o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Quando cai o Império Romano, sobram ali as tribos bárbaras. E das 10 tribos que sobraram, inclusive que minaram a autoridade do Império, 7 delas vão prevalecer e vão organizar as primeiras nações europeias. França, Itália, Inglaterra, Alemanha, etc. Isso quer dizer que nós estamos vivendo hoje os dias da moderna Europa. Então, nós estamos nos dedos, nos artelhos da estátua. O próximo evento será uma pedra que vai ser arrancada sem auxílio de mãos, destrói a estátua, destrói os reinos desse mundo e estabelece o reino de Cristo. Amém. Pastor, então, para nós encerrarmos, aquelas 2 perguntinhas com spoiler, da Paty e do Ademir. Quais são os cavaleiros do Apocalipse e quem são os 24 anciãos? Os 4 cavaleiros de Apocalipse, inclusive a imagem desse curso bíblico, né? Eles aparecem em Apocalipse capítulo 6, e cada um deles surge na abertura de um selo. O Apocalipse possui 7 selos. Os 4 primeiros são abertos e aparecem esses cavalos. O cavalo branco representa a igreja cristã do primeiro século. O segundo cavalo é um preto, um negro, e ele representa, então, a igreja que vai do ano 100 ao ano 313. O terceiro cavalo era um cavalo... o segundo era vermelho, e vai de 100 a 313. O terceiro cavalo era um cavalo preto, e ele vai de 313 a 538, e o quarto cavaleiro é um cavalo amarelo, um cavalo pálido, que vai de 538 a 1517. Então, esses 4 cavaleiros falam de 4 fases pelas quais passaria a igreja cristã até a Idade Média. E quem são os 24 anciãos? Nós não sabemos. A Bíblia não é clara em falar quem eles são. Ela simplesmente diz que eles possuem vestes brancas e coroas em suas cabeças. Ao que indica, a coroa na cabeça e as vestes brancas são seres humanos que já passaram por esta terra e que já estão no céu. Então, há algumas exceções, né? Porque a recompensa final dos salvos só será dada na volta de Jesus, mas há algumas exceções da Bíblia. E as exceções seriam Moisés, Elias e Enoque, e as pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, de acordo com Mateus 27. Então, há aí um pensamento de que esses 24 anciãos sejam alguns daqueles que ressuscitaram lá, quando Jesus ressuscitou. Porque eles possuem coroas e se vestem de branco, dá a ideia de que são seres humanos que já foram vitoriosos e já estão desfrutando lá das glórias da eternidade. Esta é uma possibilidade, mas é apenas uma conjectura. Pastor Arilton, muito obrigado. Amigos, muito obrigado por você estar aqui essa noite. Eu acredito que foi uma noite de estudos proveitosa, uma introdução maravilhosa a esse livro, a revelação da palavra do Senhor para nós, dos planos que Ele tem e de tudo aquilo que Deus quer para mim e para a tua vida. Pastor, para encerrarmos o nosso estudo dessa noite, você pode orar para nós? Posso sim. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por esse maravilhoso livro que, na tua onisciência e na tua onipotência, ele foi escrito e preservado para que chegasse até os nossos dias. Precisamos, bom Deus, da tua guia, da direção do teu Espírito, para compreender as revelações que nos é feita através desse livro. Abençoe cada amigo, cada amiga que separa um tempo agora para estudar a tua palavra. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija e que nós possamos conhecer a tua vontade e as revelações da tua palavra. E desta maneira nos prepararmos para a tua breve volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Arilton, muito obrigado. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas no seu ministério. E amanhã, às 5 da manhã, temos um encontro. Se você quiser falar com o pastor Arilton, ouvi-lo novamente todos os dias, de segunda a sexta-feira, no SBT, das 5 às 6 da manhã, né, pastor?
O senhor está lá De 5 a 6 da manhã, exatamente. trazendo a mensagem para nós no Encontro para a Vida. Amigos, muito obrigado por sua presença. Não esqueça de entrar lá no grupo do WhatsApp, que nós vamos estar compartilhando o guia de estudos do Apocalipse lá com você, para você ir lendo, tirando mais informações. E muito obrigado por você estar com a gente. E já bote na sua agenda o nosso próximo encontro. Ele será agora, no dia 31. Deixa eu só conferir, mas é 31 ainda deste mês, e o orador que vai estar conosco é o pastor Paulo Lopes, nosso presidente da nossa associação, dia 31, 20 horas, que vai estar compartilhando o segundo estudo sobre o livro do Apocalipse. Uma boa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você tenha o restante de semana abençoado. Um grande abraço e até a próxima!